Olá, continuando aqui em nosso assunto sobre a água e as células vegetais e a importância da água para as plantas, né? Já temos noções e já sabemos que a água exerce um papel fundamental para o crescimento vegetal, né? Existem diferenças de produtividade entre diferentes ecossistemas em função da quantidade de água disponível, da quantidade de precipitação daquele ecossistema, ou até mesmo quando se aumenta a disponibilidade de água através da irrigação, se obtém maiores produtividades. Isso confirma que a água é um dos principais limitantes dos sistemas de produção vegetal ou dos ecossistemas. Bom, só para dar algumas informações, alguns dados interessantes, né? Em geral, né, isso vai variar muito entre as espécies, entre os diversos tipos de metabolismo, para que a planta fixe 1 grama de matéria seca, geralmente esta planta perde cerca de 500 gramas de água, ou seja, ela absorve e transpira mais ou menos 500 gramas de água. Isso é variável, obviamente, entre as diversas espécies e a evolução dessas espécies em seus respectivos ecossistemas. Por exemplo, a gente pode ter cactáceas em regiões áridas e semiáridas, onde 1 grama de matéria seca fixado pela fotossíntese para cada 50 gramas de água e 50 gramas de água são perdidos. Por outro lado, algumas espécies de florestas tropicais úmidas, essa relação de 1 grama para 1.000 gramas. Então, isso vai variar entre as diversas espécies e os diversos tipos de metabolismo. Outro ponto importante que nós já comentamos também é a questão de pressões hidrostáticas internas, também conhecida como pressão de parede ou pressão de Turgot, né? A gente já diferenciou a célula vegetal da animal, lembrando que na célula vegetal existem as paredes celulares, que dá a rigidez daquela célula. A célula animal não tem esse tipo de estrutura, não é isso? Então, nessas paredes celulares, quando a planta está bem hidratada, né, quando ela está com condições com disponibilidade de água para ficar bem hidratada, essas pressões internas ou pressão de parede são muito elevadas. Isso é fundamental para diversos fatores, entre eles a gente destaca esses aqui, ó, que são celular, as trocas gasosas. O que são as trocas gasosas? Entradas e saídas de CO2 e oxigênio, tanto para a respiração quanto para a fotossíntese. Transporte no floema e os vários processos de transporte pelas membranas, a rigidez da planta e a estabilidade mecânica de tecidos não lignificados. Por exemplo, o colênquima é um exemplo. Então, você pega uma folha de um vegetal qualquer, quem quiser pode fazer experiência em casa. Quando você destaca ela de uma planta bem hidratada, ela está bem rígida, né? E se você deixar ela fora um tempo ali, ela começa a ficar sem aquela rigidez, já se deforma com facilidade. Para se ter uma ideia, as células vegetais têm o seu citoplasma correspondente a 5 a 10% do volume total, e tem os vacúolos, principalmente as células já maduras, têm os vacúolos que correspondem a cerca de 95% do volume celular total. A água, então, vai corresponder de 80 a 95% da massa de tecidos vegetais em crescimento, e isso obviamente é variável, né? Por exemplo, a cenoura e o alface de 85 a 95% de água. A madeira tem de 35 a 75% de água. Sementes secas, né? Tem de 5 a 15% de água, conforme nós até já comentamos na parte de germinação de sementes e da própria parte de dormência de sementes, né? Outro ponto, outro papel fundamental da água também, que ela é considerada um solvente, né? Estão diluídos ali nas diversas estruturas celulares, né? Proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e outros constituintes celulares. Ela também participa de reações bioquímicas celulares, participa de reações químicas essenciais.
Então, esse é mais um papel fundamental da água em relação aos vegetais. As plantas, como eu já havia dito, absorvem e perdem água de forma contínua, principalmente pelas folhas. Geralmente essa perda é maior pelos estômatos, embora não é 100% da água perdida pelas plantas através dos estômatos, mas é maior pelos estômatos. E a maioria dos vegetais mantém os estômatos abertos durante o dia e os fecham durante a noite. Então elas controlam essa perda de água, né? Mas essa perda se dá principalmente pelos estômatos. Enquanto perde água, ou seja, enquanto a planta está transpirando, né? Assim como nós também as plantas transpiram, só que por estruturas diferentes, no caso dos vegetais, que são os estômatos estão abertos, eu vou mostrar no próximo slide, vai ficar bem mais claro. E por esse orifício, então por esse poro, ocorre a entrada de CO2, que é fundamental para a fotossíntese, de oxigênio, que é fundamental para a respiração, e é também a saída desses dois gases, tá? Para se ter uma ideia, num dia seco e ensolarado, que é muito comum no semiárido brasileiro ou no semiárido de outros países do mundo, uma folha renova 100% da água dela em mais ou menos 1 hora. Se a gente considerar o período de vida de uma planta, ela transpira uma quantidade de água equivalente a 100 vezes o peso fresco dela, através das superfícies foliares. Então, é mais um dos papéis importantes da água, né? A troca gasosa, a abertura dos estômatos para permitir um controle térmico. Então, a água está envolvida diretamente nos processos de transpiração do vegetal, que são fundamentais para a dissipação de calor do solo, bem como para a absorção de minerais do solo pelas raízes. A gente vai ver no próximo tópico de nutrição mineral que a maioria dos minerais entra pelas raízes no fluxo ou na corrente transpiratória, que a gente chama de fluxo sem massa. Então ela está envolvida nesses processos então. Aqui dá para a gente ver as estruturas que eu havia falado, né? Então se eu observar, vamos observar essa estrutura aqui, ó, vai ficar fácil de entender. Dentro das funções de transpiração em trocas gasosas, né? Entra e sai CO2, entra oxigênio e sai CO2 na respiração, entra CO2 e sai oxigênio na fotossíntese. Essas trocas se dão geralmente pelos estômatos. Dá para a gente ver aqui, ó, né? Esse poro aqui, ó, né? E por esses poros, então, que ocorrem essas trocas. Então, para que a planta absorva CO2 para a fotossíntese, né, ela está com o estômago aberto, então ela vai transpirar. E a transpiração serve tanto para a absorção de nutrientes pelas raízes, quanto que a manutenção da temperatura foliar. Tá? Aqui a gente pode ver uma foto, por exemplo, de uma sequoia. Pode ver uma foto de uma sequoia, né? Absorve água aqui desde as raízes. Essas plantas chegam a atingir até 40 metros de altura, até mais, né? São plantas muito altas que vivem longos períodos. Então, ela absorve água aqui pelas raízes, né? Que tem uma estrutura mostrando aqui as raízes. A água sobe pelo caule via xilema, que é um tecido, né, de transporte de água, e chega às folhas, onde parte dela, como eu já havia comentado, vai ser utilizado para crescimento, para o metabolismo, mais ou menos 3%, e a maior parte vai ser transpirada, principalmente pelos estômagos, né? São essas estruturas aqui, ó. Dá pra gente ver aqui essas estruturas e aqui um desenho melhor dos estômagos mostrando essas trocas gasosas. Ok? Na próxima aula, então, a gente continua e vamos falar de propriedades da água. É preciso a gente entender as propriedades da água, que são propriedades únicas, e de que forma isso influencia vários processos. Obrigado.